Fala galera, bora para mais uma resolução do Enem 2023. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos de lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente, causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis, ou seja, a aerossol coloca dentro de vamos dizer assim, de um tanque e aumenta a temperatura, tá? Por exemplo, esses aerossóis, desodorante, inseticidas e repelente, aqueles frasquinhos de aerossol. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Nós temos um exercício explicando mais ou menos isso daqui. O que acontece, pessoal? Quando colocam no incinerador, que é um lugar fechado onde aquece bastante, né, a temperaturas bem elevadas, nós temos o frasco fechado. Eu tenho uma quantidade de gás ali dentro. Conforme aquece, aumenta a pressão interna até ocasionar a explosão e causando um monte de acidente, como está descrito no próprio enunciado. Então vamos à pergunta. Suponha um frasco metálico de aerossol de capacidade de 100 ml, nós não poderemos calcular como ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius, no momento da explosão. Então, a gente no momento da explosão. Considere R 0,082 litro vezes ATM dividido por mol vezes Kelvin, que é a constante dos gases. A gente vai calcular a pressão, ele já está dando a constante que é 0,082, ou seja, a pressão será em ATM. A pressão em ATM dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de... Então vamos lá, pessoal. Primeiro, fórmula. Que fórmula que a gente vai utilizar? De Clapeyron, PV, N, R, T. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar todas as incógnitas. Pressão é o que literalmente a gente vai calcular. Volume, ele deu 100 ml, mas não podemos calcular em ml. A gente tem que calcular em litros. O que eu vou fazer com esses 100 ml? Nós vamos fazer o quê? Converter para litro, ou seja, nós vamos dividir por 1000. E dividido por 1000 vai dar quanto aqui, ó? 0,1 litro. Número de mols que ele está falando, 0,1 mol. Vocês vão ver que a gente vai acabar cancelando esses dois números, 0,1 com 0,1, tá? R, qual que é a nossa constante? 0,082. Temperatura é de 650 graus Celsius, mas não podemos calcular em Celsius, teremos que calcular em Kelvin, ou seja, nós temos que somar com 273. Essa soma vai dar quanto, pessoal? 923 Kelvin. Deixa eu colocar o Kelvin aqui, né? Pronto. Agora nós temos todos os dados. Fazendo a substituição na fórmula, então P, pressão que a gente vai calcular, 0,1 é igual, que é o volume, né? É igual ao número de mols, que é 0,1, vezes 0,082 vezes 923. Pressão, está multiplicando aqui, né? 0,1, 0,1 passa para o outro lado, dividindo. Então, ó, 0,1 vezes 0,0282 vezes 923. Dividido por 0,1. A gente vai cancelar aqui, ó. 1 com 1, né? Cancelar não, simplificar, né? Nesse caso. Só que esse numerinho, pessoal, para fazer o cálculo, enche o saco, né? Ainda mais sem calculadora. Mas pelo menos a gente chegou mais ou menos aí no resultado. Aí depois é só fazer a resolução. Eu prefiro que vocês coloquem notação científica para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Tá? Tem gente que prefere fazer desse jeito, tem gente que não prefere, fica a critério de vocês, tá legal? Então eu acho que fica muito mais simples em relação a isso. Mas a gente está aqui com o intuito de resolver, né? Entender, não fazer a divisão em si. Então agora a gente pode pegar a calculadora. Então pega aí, ó, 0,082 vezes
923. Deu uma pressão de 75, opa, deixa eu apagar aqui, 686 o quê? ATM, ou seja, a alternativa C. Tá vendo, pessoal? E tinha bastante vídeo aqui na playlist, faz pouco tempo que eu adicionei. Então quem assistiu aí deve ter ajudado bastante, principalmente nesse daqui. Tá legal, pessoal? Então, bora pro próximo exercício.